A nossa fé não pode repousar sobre o que somos, ou sobre o que seremos, ou sobre o que nós estamos sentindo, mas sim sobre o que Cristo é, sobre o que Ele fez e sobre o que Ele está fazendo agora por cada um de nós. Graça e paz a todos, Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional, Café com Deus Pai comentado. Vamos comentar o texto de 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, que diz: pois vivemos por fé, não pelo que vemos. Aqui no primeiro parágrafo está escrito: você já ouviu a expressão quem não tem a visão da casa pronta não suporta a obra? Qualquer pessoa que já tenha feito uma construção ou reforma sabe como essas tarefas são cansativas. Por esse motivo, para resistir aos desafios e chegar ao fim do projeto, é necessário termos a visão clara do objetivo. Esse texto aqui mostra que a vida cristã, ela não é guiada pelo que vemos, mas pelo que cremos. Será que você pode escrever aqui comigo nos comentários? A vida cristã não é guiada pelo que vemos, mas pelo que cremos. Nem sempre aquilo que está diante dos nossos olhos reflete uma realidade espiritual. Deus, Ele nos chama a viver acima das circunstâncias visíveis. Lembra do profeta que teve a sua casa cercada por carros e cavaleiros do exército inimigo? E o moço, ao abrir a janela, se deparou com aquele exército que estava cercando a sua casa, a casa do profeta, e ficou em desespero. Já o profeta, ele faz uma oração, e a oração do profeta é: Senhor, abre os olhos do moço para que ele possa enxergar. E aí o moço passou a ver que em volta da casa do profeta havia carros e cavalos de fogo. Então, é a verdade que um dos apóstolos nos ensinou: o diabo anda ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. Por que ao nosso derredor? Porque ao nosso redor, em nossa volta, está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Está o leão da tribo de Judá. Quero compartilhar com você 4 lições que eu considero importantes à luz desse texto aqui. Antes, convido você a tocar no botão preto abaixo e inscrever-se aqui no canal. Para edificar a sua fé, postamos de manhã devocionais e de segunda a sexta, na parte da tarde, estudos bíblicos profundos para te fazer um vencedor. A Bíblia diz pela boca do profeta Oséias que o povo de Deus foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E é conhecimento da palavra que eu quero te ajudar a ter aqui no nosso canal. Abra a Bíblia. A primeira lição que nós vamos ter aqui é a limitação de viver pela vista. O texto começa dizendo: não por vista. A visão natural, ela é limitada e muitas vezes enganosa. O que vemos pode gerar em nós medo, dúvida, insegurança. Nem tudo o que parece real aos olhos é verdadeiro no mundo espiritual. Muitos estão exclamando, como disse o moço aqui: ai Senhor, o que faremos? Entenda que nesse tempo nós temos que pedir para que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais. Quem vive pela vista reage ao problema. Quem vive pela fé responde com confiança, crendo no Deus que o chamou. Em João capítulo 20, verso 25, disse: não vir, não crerei. É a declaração ali de Tomé: se eu não ver, eu não vou crer. Mas há uma segunda lição que nós estamos aqui diante desse texto. A fé, ela vai revelar o invisível. Porque em Hebreus, capítulo de número 11, verso 1, diz que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Em Hebreus 11, 27, diz de homens que viram o invisível. Em Romanos 4, 18, fala de Abraão que esperou contra a esperança. O que é esperar contra a esperança? Ele já era avançado em idade,
a sua mulher também, e o costume das mulheres já havia cessado na época que Sara recebe a promessa de ter Isaque. Então ele creu contra a esperança, contra a realidade visível que ele estava passando ali. Humanamente falando, era impossível que Sara ficasse grávida, que a família deles tivesse um filho. Mas quando Deus age, o impossível se torna possível. Deus pode fazer milagres na sua vida. Deus pode trazer cura, trazer salvação. Deus pode fazer aquilo que a humanidade, que a medicina não pode fazer. Creia, busque ao Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele. Aqui no canal também eu já tenho um vídeo onde eu explico o que fazer quando Deus não faz o que ele pode fazer. Eu vou deixar ele no final desse vídeo aqui para você estar assistindo, tá bom? Mas vamos aqui para uma terceira lição que esse texto nos ensina. Nós temos que ter a decisão de caminhar mesmo sem ver. Pois o texto começa dizendo no verso de número 7, andamos por fé. Fé não é apenas acreditar, é agir baseado nessa crença, é agir baseado na palavra que recebemos. Muitas vezes, Deus ele não vai mostrar para nós o caminho completo. Eu sempre gosto de ensinamentos como esse, lembrar de José. Ele sonhou com os feixes dos irmãos se curvando em torno dele, e ele sonhou com o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele, que representava ali toda a sua casa, não é verdade? Só que Deus não mostrou para José o ódio dos irmãos, Deus não mostrou para José a cisterna, Deus não revelou para José a prisão na casa de Potifar, não. Mas Deus estava com José em todos esses processos. Às vezes Deus vai nos mostrando parte do caminho para que nós vamos dando passos de cada vez. E a quarta lição que você tem que entender à luz desse texto: a vitória, ela vem de quem confia em Deus. Em 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 4, vai dizer assim, esta é a vitória que vence o mundo. Qual, João? A nossa fé. Marcos 11, 24 diz, crede e o recebereis. Esperamos o que não vemos. A fé simplesmente ela nos conduz à vitória, mesmo antes de vermos o resultado. A fé antecipa aquilo que ainda não se manifestou. Quem confia em Deus não depende de evidências visíveis, pois crê no sobrenatural. Curta, comente e compartilhe esse devocional para 3 pessoas. Quer receber os links dos vídeos que postamos aqui no canal? É só entrar na nossa comunidade, o nosso grupo ali no WhatsApp, grupo silencioso, tá bom? Ali eu compartilho os links para que você possa assistir aos devocionais. Esse é o vídeo que eu falei para você, onde eu te explico o que fazer quando Deus não faz o que sabemos que Ele tem poder para fazer. Nós oramos pela cura e a cura não veio. Nós oramos pela porta aberta e ela se fechou. Como devemos ser? Qual deve ser o nosso comportamento quando Deus não faz o que sabemos que Ele pode fazer?